De CLT a empreendedora, hoje nós estamos aqui para bater um papo com vocês sobre a história da Gotin. E eu estou aqui com a minha irmã, Priscila, que é minha sócia aqui no empreendimento da Gotin Concept. E hoje a gente teve essa ideia, né, do podcast exatamente para compartilhar um pouquinho da nossa história e dos bastidores, né? A gente recebe muita pergunta também, muita curiosidade, né, das nossas clientes, do público, né, de muitas mulheres que também têm vontade de empreender, que têm vontade de mudar de carreira. E, enfim, né? E aí a gente quer trazer esse bate-papo aberto com vocês, né? A gente conversa bastante sobre isso e trazer isso para expor, né? Para compartilhar um pouquinho com vocês também o que tem por trás, né? A gente mostra as peças, mostra o site, mostra a loja, mas a ideia desse bate-papo aqui é exatamente trazer o outro lado em que a gente não vê quando está fazendo a venda. Então, a gente veio para compartilhar mesmo essa nossa trajetória, na verdade, né? Até que eu sou advogada já há 15 anos. Sempre advoguei como autônoma, né? Tive meu escritório, tive sociedade. E aí eu tenho, né, os meus motivos para buscar empreender em paralelo à advocacia. E a Patrícia tem, né, os objetivos dela e o que motivou ela também a empreender e a fazer transição de carreira, que no caso dela foi realmente uma transição de carreira. No meu caso, eu empreendo em paralelo. E aí a gente vem para compartilhar um pouquinho essa história, né? Então, eu vou começar para vocês do início contando que é parte dela, né? Por que você decidiu empreender e por que você escolheu o ramo de acessórios femininos? Eu sempre amei acessórios, né? Eu não saio de casa sem colocar um acessório. Então, eu sempre gostei muito. E eu, quando vi uma peça assim na vitrine, por exemplo, eu gostava daquela peça, mas eu achava que precisava agregar um valor àquela peça, do meu jeito. Então, eu comecei a fazer montagem. Então, eu comecei a buscar lojas que vendiam peças separadas. E eu me inspirava em algumas lojas bem bacanas e começava a fazer as peças do meu jeito, do meu estilo. E aí, eu comecei a fazer para mim, as pessoas começaram a gostar, me elogiavam e tal. E aí comecei a vender, né? E foi até quando eu falei para você, eu falei, Pri, eu queria muito fazer um curso que eu vi lá em Ipanema, né? E como eu não tinha tempo e você ainda estava fazendo estágio naquela época, né? Aí eu falei para você, olha, faz o curso e tal, e você começou a fazer e tudo. Mas eu realmente assim não segui por esse caminho, até porque eu fiz uma carreira na área de RH durante a minha vida toda, mas eu sempre gostei muito de acessório, eu sempre usei muito acessório, tanto que a maior parte dos presentes que meu marido já me deu até hoje são peças ou brincos ou colares, e ele também começou, ele aprendeu a ter bom gosto para mim, no caso, porque ele já sabia as peças que eu gostava, né? Então é um bom gosto porque eu gosto. E aí sempre gostei muito disso. Sempre gostei muito de cintos, de bolsas, né? Além do brinco, além do colar. Então, fiz a minha carreira em RH, mas sempre de olho na moda, nas tendências, no que eu sempre gostei de me vestir, tanto pensando na roupa quanto no acessório. Eu nunca pensei só na roupa. Eu sempre pensei, essa roupa combina com o acessório. Às vezes eu queria mais o acessório do que a roupa. Então eu colocava uma blusa com uma gola determinada para poder combinar com o acessório que eu queria usar, sabe? Então eu sempre pensei muito nessas duas coisas, né? E aí veio a oportunidade de eu abrir a loja de acessórios com você, né, que a gente começou com semijoias, e aí a gente aprendeu tudo desse mundo, porque a gente não sabia nada, você é advogada, eu do RH, a gente não sabia nada, e aí a gente foi se especializando, a gente foi aprendendo, e em um certo momento apareceu a nossa prima, que é a Isabel Viegas, que já é design de joias, sempre trabalhou nesse ramo, e a gente aprendeu muito mais com ela, a gente aprendeu coisas que a gente achava que a gente nem sabia. Não sabia nem que a gente não sabia. Nem sabia que eu não sabia, né? E aí nós tínhamos uma marca que chamava Aloha Acessórios, e a Bel tinha a Gotin Concept, que é da época que ela vendia joias, porque ela é design de joias.
E aí a gente falou assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos somar os nossos esforços, vamos fazer uma parceria, vamos virar sócia? Então, vamos. Aí a gente continuou com a Gotting, e aí a Loá tá lá, paradinha, né? Tá lá. Soneca. Tá na soneca. Hibernando. Hibernando. E aí a gente começou, então, a trabalhar na Gotting, né? E aí a gente tá nessa empreitada, tem 1 ano, que a gente começou em outubro de 2024, mas em outubro de 2023, e em janeiro de 2024 foi quando realmente a gente falou assim, acho que deu certo. A gente fez um mini teste ali, né, um pilotinho, e aí a gente começou realmente em janeiro de 2024. Mas todo mundo ainda trabalhando e tocando a loja ao mesmo tempo, e a gente fazendo live da casa da minha prima, e a gente começou dentro de casa. E em maio, nós abrimos uma loja na Rua Santa Clara 33, em Copacabana, no Rio de Janeiro, bem pertinho da praia, 1 quadra da praia, e um lugar bacana que tem um ponto turístico, né? Tem muito turista, um lugar bem legal. E nós estamos lá desde maio até então, né? Eu trabalhava, né, como CLT, e aí eu me desliguei da última empresa, e aí eu falei assim, bom, fiz consultoria durante uns 6 meses, trabalhei ainda no RH, e aí comecei a me dividir entre a loja e a parte de consultoria de RH, e aí depois eu fiquei mais voltada para a loja, né? E o que para você foi um gancho, assim, para você, né, depois desses anos todos de trabalho ali, tomar essa decisão de realmente fazer uma transição, assim, porque hoje você se dedica exclusivamente ao seu negócio, né? A Gotting. Hoje você está integralmente, tempo integral, né? Trabalhando com a Gotting. Quando que veio essa virada de chave, assim? O que você acha que mais te motivou a realmente não procurar uma nova vaga dentro de uma carreira super consolidada que você já tinha e também não dar sequência nessa área de consultoria que você poderia, pela experiência toda que você tem, e realmente focar os seus esforços integralmente para a loja, para a Gotting? Porque, além de gostar de acessórios, que esse é um dos motivos, eu prezo muito pelo atendimento ao cliente, por você ter uma empresa que não tem a burocracia, sabe? Então, montar uma empresa do jeito que eu gostaria, assim, do meu jeito, em tudo que eu acredito, em todas as empresas que eu já passei, tudo que eu já vi que não deve ser feito, eu queria fazer uma coisa muito bacana nessa empresa. Então, ter acessórios diferenciados, com design diferente, acessórios que as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, que bacana, eu não consigo achar isso em lugar nenhum. Isso é sensacional para mim. Outra coisa, uma empresa que as pessoas falam direto com a gente nas mensagens, tirando dúvida, a gente dá atenção. Isso leva tempo. Isso, né, a gente tem que investir o nosso tempo no atendimento ao cliente, no bom atendimento ao cliente. E eu passei por empresas que sempre focaram em atendimento ao cliente. Então, eu como RH, eu dava muito treinamento disso, desse assunto, né? Então, para mim, o atendimento ao cliente é extremamente importante. E é simples, é você atender como você gostaria de ser atendido. E eu sempre falo, gente, não pense muito, não elabora muito. Fala com o cliente como você gostaria que falasse com você. Atende a ele como você gostaria. Combina prazo com ele para ficar claro, para ter transparência, como você gostaria que fizessem com você. Então, a questão do atendimento ao cliente eu acho fundamental. Outra coisa que eu prezo muito é desburocratização. Eu acho que os nossos processos têm que ser simples e também mais objetivos, sabe? Então, eu acredito muito que uma empresa que tenha, que simplifica uma troca, por exemplo, que não enrola o cliente, só um minuto, eu vou pegar a sua peça, vou analisar, vou mandar para minha fábrica, daqui a 5 dias eu dou um retorno para você. Não, sabe? Peraí, vamos ver, se tiver que trocar, a gente vai trocar, se a caixinha não entregou, a gente vai mandar outra, vamos falar com o correio. Então, isso tudo é atendimento ao cliente, desburocratização, porque o cliente tem essa percepção no nosso relacionamento.
E outra coisa são as pessoas que são as nossas clientes que viram amigas, né? Eu estava fazendo uma live essa semana e a gente falou exatamente disso, porque a cliente entra na live, começa a olhar nossas peças, aí começa o namoro, né? A paquera. Ela vai, entra na live, começa a ver a peça, não. Ela vê que são peças bacanas, bonitas, não sei o que, ali ela começou a namorar a gente. E aí ela vai assistindo a live, vai tirando dúvida, vai me conhecendo, eu vou falando de tudo, não sei o que, não. E aí chega um momento que ela compra, porque ela já ganhou a confiança, porque eu faço uma live provador, onde eu tiro dúvidas, eu mostro os looks, é uma live de... Eu sirvo a cliente naquela live, sabe? Eu gosto disso. E aí ela vai e tem um momento mágico que é a compra. A compra é o pré-início de tudo, né? Porque ela faz a compra, a gente faz o atendimento, a gente embala a caixa, a gente bota perfume e a gente manda a caixa, manda no rastreador e a gente vai conversando com ela no WhatsApp. A gente sabe quando a caixa chega, a gente manda mensagem para ela e ela já vai, coloca, dá o feedback e as coisas fluem. E não tem nada muito burocrático, nada muito engessado, sabe? Então, eu acredito muito nessa leveza. E aí o que me leva a empreender e algo que me faça feliz é isso, é ter leveza e ter uma empresa gostosa, sabe? Que as pessoas entram na live, as pessoas entram na nossa loja, e falando um pouquinho da nossa loja, a gente idealizou aquela loja para ser uma loja justamente com essa pegada de uma experiência do cliente. Então, desde o momento que ele entra na loja, a cliente ela pode pegar uma bandeja, escolher as peças dela numa vitrine aberta, ampla, clean, sabe? Bem assim, bem leve. E aí ela pega as peças dela, ela senta numa penteadeira, olha só, uma penteadeira. Olha quanto tempo, né, que a gente não vê penteadeira assim, né? E a gente falou assim, não, vamos botar uma penteadeira aqui, porque qual é o intuito? É que a pessoa pega aquela bandeja que ela colocou as peças dela, ela senta numa penteadeira como se ela estivesse em casa. E aí ela vai montando o look dela, ela bota um brinco, vê se o brinco é pesado, vê se ela gosta. Dali, a gente já serve um café, já serve uma água, já pergunta se ela quer. Do lado da penteadeira, a gente colocou um banco super bonito, sabe? Porque as pessoas geralmente entram com outras pessoas, elas estão acompanhadas e aí a companhia fica sempre em pé, então na loja não fica. E ali a pessoa senta, já fica olhando a loja toda, a gente já oferece Wi-Fi, oferece café, oferece, né, tudo para a pessoa se sentir bem dentro da loja. Então, toda a jornada que a gente pensou em relação à empresa, essa jornada online, que seja no nosso site, que seja no WhatsApp, que seja numa live ou que seja na loja física. Então, isso tudo foi pensado e empreender é isso, é você pensar em todas essas etapas, né? Em todos esses blocos de coisas que a gente precisa ter, porque, no fundo, o cliente percebe tudo isso, né? Então, percebe a gente também como cliente, né? E o feedback é assim, um presente, sabe? Quando a gente vê, as meninas ficam esperando, eu tô doida para chegar a caixa, não sei o que, calma, a gente vai chegar, só falta um dia, faltam 2 dias, assim, a gente vai falando, né? Nossa, quando chega uma felicidade aí elas, nossa, essa caixa é até cheirosa, as peças são lindas e a caixa ainda é cheirosa. É cheirosa a caixa. E assim, é muito interessante isso, porque uma das coisas que a gente mais conversa internamente, né, e que eu acho que foi um dos pontos principais também que casou ali quando a gente reencontrou a Bel, né, a nossa prima que é sócia também. A gente não via a Bel. Foi essa questão dos valores, né? Eu acho que isso fez toda a diferença para a gente entrar nessa sociedade também e encabeçar, juntar, né, os esforços ali, porque ela também tem essa visão. Exatamente. E o grande ponto de você empreender, dentro de todos os desafios que a gente tem, né, enquanto empresa mesmo, né, principalmente uma empresa iniciante, né, os primeiros 3, 5 anos de todas as empresas são os mais desafiadores, é exatamente você poder colocar dentro daquela empresa exatamente esses seus valores, o que você preza, fazer funcionar da forma como você entende que seria
o ideal, né? Seja no atendimento do cliente, seja nos processos, seja no trato com as pessoas que trabalham com a gente, nas parcerias, né? Nos colaboradores, enfim, toda essa parte. Isso é muito bacana. E aí, assim, quando a gente, antes lá no início, né? Quando você falou que você já fez, fazia acessórios e tal, montava, e as pessoas começaram a perguntar, eu até comecei a fazer por conta disso, né? Eu comecei, era muito nova, quando você começou a fazer a primeira vez, eu era adolescente ainda. E eu nunca tinha feito um curso. Eu comecei a fazer só pegando um ganchinho aí no que você está falando, porque você fez o curso que eu queria fazer, eu pedi para você fazer porque eu não tinha tempo, né? Mas por que eu pedi para você fazer? Porque eu nunca tinha feito nenhum curso e eu já fazia altas montagens de semijoia, sabe? Naquela época eram bijuterias mesmo, né? E eu nunca tinha feito um curso. E depois que eu me dei conta, porque hoje em dia tem tanto curso bacana de montagem, e eu deduzia, eu entrava na loja, eu deduzia assim, essa peça aqui, eu quero botar essa aqui, mas esse gancho é menor, maior. Que louco, né? De tanto que eu gostava. E aí eu lembro que você comprava um monte dos materiais, né? Todos para fazer as peças. E aí eu ficava mexendo muito neles, né? Para começar, mas não tinha a criatividade que você tinha para montar as peças, mas eu já ficava mexendo ali. E aí muito me desenvolvi na parte do curso mesmo, né? Para aprender e passar para você ali a parte mais técnica. Mas ali você teve um período em que você fez e vendeu, e aí depois isso não coube mais, né? Então, como é que foi um pouquinho para você essa parte, assim, de você teve isso e isso ficou guardadinho lá dentro? Você já imaginava que algum dia você fosse fazer? Ou realmente foi assim, o destino foi trazendo e você falou assim, eu acho que agora eu posso resgatar uma paixão? Foi algo que você já ficava alimentando mesmo, tipo, tentando achar um buraco, ou isso surgiu para você? Você você viveu essa fasezinha, parou, se investiu na sua carreira e apareceu uma oportunidade. Como é que foi essa? Eu sempre fui inquieta, sempre. Eu sempre queria fazer alguma coisa, independente do meu trabalho, né? De trabalho de RH, de ter uma carreira, de chegar a gerente executiva, de chegar a gerente, de passar por consultora, business partner, enfim. Então, eu sempre fui, sempre tive um bichinho dentro de mim, assim, que não sossegava, né? Meu marido fala isso pra mim, caraca, tu não sossega, você já não tá trabalhando? Não é o bastante, não, você trabalhar, estudar, você tem que fazer mais alguma coisa sempre, sempre. Então, eu já fiz curso de fotografia, eu sempre tive essa questão, assim, e eu pegava, do meu curso de fotografia, eu comecei a fotografar as minhas amigas grávidas, lindas, maravilhosas, então eu fazia isso por prazer, né? E eu sempre tive essa questão de montar peças para mim. Então, como eu estava trabalhando e eu também não tinha muito tempo, mas eu sempre tinha ali um kit que eu fazia, eu montava, e eu sempre chegava no lugar e falava assim, as pessoas elogiavam, né? Nossa, que brinco lindo. Eu tenho um brinco, assim, que ele tem uma pedra, que tem uma ponta linda, sabe? E quando eu ponho aquele brinco, sempre as pessoas elogiam. Eu sempre falo, foi eu que fiz. Então, isso é muito legal, né? Então, eu sempre tive vontade de empreender. Então, já empreendi com outras coisas, né? Até com a fotografia mesmo, foi uma questão que eu empreendi. Mas eu acho que a questão do acessório veio muito forte quando eu vi essa oportunidade de o mercado de semijoia crescendo, sabe? Vários amigos conversando comigo, uma amiga minha que tem uma fábrica, que inclusive meu marido trabalha lá, falou muito comigo essa questão de entrar nesse mercado. Foi aí que eu comecei a estudar muito. Então, veio uma oportunidade, né, de perceber que esse é um mercado bacana, que eu gosto, que eu me identifico, né? E aí abri muito para acessórios, porque não é só um colar, uma pulseira, é uma bolsa, no futuro vai ser um sapato, uma sandália, sabe? Que eu acho que tudo isso faz parte desse mundo de acessórios, né? Então foi assim, as coisas foram acontecendo, porém eu sempre tive o desejo de empreender. Claro que não é fácil, tudo é muito difícil para empreender, impostos altos, você montar uma equipe
de alta performance, equipe que tem a ver com seus valores, como você bem colocou, a questão dos valores, né? Também é muito difícil. Você vê, a gente tem a Rita, que é uma colaboradora maravilhosa, trabalha com a gente e ela tem o nosso jeito. Ela adora atender. As clientes viram amigas da Rita. Teve um dia que eu estava na loja, entrou uma cliente, olhou assim para mim e falou assim, ué, cadê a Rita? Tipo, quem é você, sabe? Porque ela já conhece a Rita, ela vai na loja, ela toma café com a Rita, ela conversa com a Rita atende super bem. Então, esse é um caminho, uma jornada que não é uma jornada fácil. Mas, empreendedor, a gente tem que nascer todo dia assim, motivado. Tá tudo difícil, você fala, vai dar tudo certo. E você vai embora, é assim, né? Então, acho que eu sempre fui uma pessoa que me automotivei, sabe? Porque a vida de todo mundo é difícil, nada é fácil. Mas eu sempre tive essa questão, assim, de ter humor durante o meu trabalho, que eu gosto de fazer piada, porque eu acho que fica mais leve, né? E eu trouxe isso também para a loja. Então, assim, é um sonho fazer as coisas do jeito que a gente sempre gostaria que fosse, né? É quando eu comecei a implantar a área de RH dentro de uma empresa. Olha a oportunidade de você montar uma área com tudo que você sempre acreditou. E agora eu já fiz isso várias vezes, em várias empresas que eu passei. E agora eu estou montando uma empresa com tudo que eu sempre quis, com tudo que eu sempre desejei. E a gente não vai parar por aqui, porque eu já tenho outros projetos. O que você percebe, assim, que é, né, na questão principalmente do online, né? Nas vendas online, que as pessoas parecem ter mais receio, assim, na compra, e como você busca ajudar e auxiliar a pessoa nessa questão, nessa objeção que ela tem ali. Você acha que as pessoas têm mais medo de comprar online porque porque é uma loja nova que ela não conhece? Elas têm medo de comprar porque medo da peça não ficar boa, porque ela não consegue provar. Ela tem medo porque não conhece o produto, se vai dar alergia ou não. Enfim, como é que você percebe isso e como é que você busca ajudar, orientar a pessoa quando ela chega? Aquela cliente, aquela pessoa que acabou de chegar e acabou de conhecer, ou caiu numa live, ou, né, pegou um link para o site. Como é que você recepciona essa pessoa e auxilia ela? É importante passar todas as informações, né? Primeiro a gente entende qual é a dor dela, né? Qual é a dor dela? É medo da primeira compra? Então, a gente vai perguntando, a gente vai investigando o que essa cliente quer, né? E qual é o receio dela. Então, existe sim, como eu falei, do paquerar, namorar e casar, aquela cliente que começa a seguir a gente, ela começa a ver aquela situação ali das peças e tal. Mas como nós somos uma loja muito nova, e as pessoas sabem que existe muita coisa na internet, que às vezes a pessoa compra e não recebe, enfim, tem tudo isso. Então, a gente mostra, a gente fala das nossas clientes, a gente mostra a nossa prova social, que são os feedbacks dos clientes, né? E o que é de mais bacana, que às vezes tem uma cliente perguntando na live, às vezes eu tenho uma cliente que está respondendo para mim, porque eu na live eu não vi. Olha que bacana. Então, a cliente pergunta, vocês entregam todo o Brasil? Aí já tem uma cliente respondendo, elas entregam sim, porque eu sou não sei de onde, eu já comprei não sei o que, sabe? Às vezes eu falo sobre alguma peça, então, por exemplo, na live, eu dou toda a informação sobre as peças. Eu falo, inclusive, dos looks. Eu falo, por exemplo, como é que é esse brinco? Esse brinco aqui, ele é leve, ele é pesado, como é que ele combina? Então, eu sempre estou falando das peças na live, e o que é muito bacana, as clientes falam assim, é isso mesmo, porque eu tenho ele, sabe? Então, elas mesmo começam a escrever, sabe? A falar. Então, a gente sempre procura quebrar essas objeções, né? Ou essas preocupações, né, dos clientes, porque realmente eles têm a preocupação. Como é que fica aquela peça? Então, por isso que a gente faz a live. A live ele é um complemento das fotos que aparecem no Instagram e das fotos que aparecem no nosso site. Por quê? Porque você numa foto, somente uma foto, né, simples, né, e você olhar uma peça dessa, você não sabe se esse brinco é grande ou pequeno, como é que ele fica na orelha, se ele é pesado, se ele é leve. Então, a gente tem que munir
as clientes de informações para elas ficarem tranquilas e começarem a ganhar confiança na primeira compra, né? Então, a gente fala de tudo. A gente fala do atendimento, a gente fala de tudo e a pessoa já vai percebendo. E o que é bacana é que, às vezes, você demonstrar é melhor do que você falar, né? Você demonstrar, a pessoa vê que realmente é aquilo que você está fazendo, que não só o que você está falando, né? Então, a gente também toma esse cuidado, sabe? Porque na venda online, como consumidores, né, um dos receios maiores é o pós-venda mesmo, né? A burocratização, como você falou. Né? Porque, assim, às vezes você compra na internet e aí você fazer a troca é mais complicado. Aí dá dor de cabeça para você conseguir trocar. Enfim, às vezes a comunicação você compra e não consegue achar. A gente mesmo, né? Já aconteceu isso, da gente estar procurando um produto para poder trazer de brinde, né? Um mimo para cliente, que a gente gosta sempre de ter alguma coisa que ela ganhe ali, né? Dentro de uma quantidade de compra e tal, para presentear a cliente que está nos prestigiando, né? E aí a gente já passou por isso também, de olhar online, a pessoa estava fazendo live, a gente comprar e não receber e não conseguir feedback, não conseguir nada disso. Então, esse contato, já tomamos uma volta. Então, esse contato da cliente e essa certeza, né? Então, assim, live habitual, a pessoa mostrando a cara, né? A pessoa ali botando o seu rosto ali, como dona e responsável pela marca, né? Você ter esse relacionamento, esses canais todos para o cliente poder entrar em contato, todo esse suporte, essa facilitação de solução de qualquer coisa que pode acontecer, né? Principalmente quando a gente não está com o produto que a gente fez, quando é de fornecedor, que a gente pesquisa muito para trazer um design diferente, né? A gente pesquisa muito para trazer algo que inspirado em alta joalheria, que tem realmente um design de joia bem feito, bem estruturado, mas algumas vezes pode acontecer de ter alguma questão ou naquela peça específica, e aí facilitar isso, ter isso é muito importante e é um diferencial de mercado, né? Porque uma das coisas que eu acho que é principal, assim, quando você está empreendendo, quando você está fornecendo um produto, principalmente, né, você ter essa transparência e essa facilidade de contato. E esse cuidado de manter um relacionamento, né? Porque quando você vende, a venda ela não é o final. A venda, ela é, como você falou, ela é o primeiro, né? O que tem antes da venda é esse namoro, essa paquera. Quando você vende, é que você realmente começa a se relacionar com a pessoa. E é a partir dali que ela vai ver e vai tomar confiança em você. Não é até a primeira compra, é a partir da primeira compra. Né? E ali, sim, que se ela gostar, ela tendo uma experiência boa, ela vai se sentir bem e vai voltar, né? E vai ficar. Porque aquilo fez sentido para ela, o atendimento fez sentido, ela foi acolhida, ela foi atendida, ela foi recepcionada, ela foi solucionado o que ela queria, né? Se ela tem problema com alergia, aquilo ali foi solucionado porque isso foi acolhido, foi entendido e foi passado para ela como que ela pode comprar sem ter esse risco, quais as peças que ela pode receber sem ter esse risco. Se ela tem medo de comprar online, o que ela pode fazer para perder esse medo, ter esse contato. Então, depois que tem essa primeira venda, eu acho que aí é que o trabalho é maior, né? Do que quando a gente tem aquele para conhecer, né? A pessoa conhecer. E aí, quando você está com o cliente, o que elas mais têm de dúvidas, assim, que você percebe que a live faz muita diferença, né? Eu vejo assim, a live, a gente faz live semanal e a gente percebe o quanto as pessoas ainda têm muita dúvida, né? Então, assim, quais são as principais dúvidas que você recebe, assim, e que você está sempre falando na live, sempre trazendo, e cada vez que você traz, tem alguém que não sabia, tem alguém que agradece, tem alguém que vai lá e fala, nossa, já valeu a live para mim por essa informação aqui. Tem várias dúvidas, né? Então, por exemplo, elas não sabem da questão do cuidado com a peça. Então, eu falo muito do cuidado com a peça. Aí elas querem saber em relação ao aço, quais são as vantagens do aço. Então, eu vou tirando todas as dúvidas na live e na loja também, sabe? Eu já deixo até uma flanelinha para mostrar
tanto na live quanto na loja. Então, falando de cuidado das peças, cuidado quer dizer o quê? Quer dizer que quando você usa uma peça, o seu suor vai ficar naquela peça. Você está usando aqui, olha, esse colar, ele está em contato com a minha pele. Eu transpiro, tem um ácido úrico aqui, tem toda poeira. Tem poeira, né? A gente transpira demais e tal. Isso vai acumulando em qualquer peça. Então, eu sempre falo na live, gente, pode ser joia, você pode ter uma peça de ouro, você pode ter uma peça de semijoia, você pode ter uma peça de aço inoxidável. É super importante que, de tempos em tempos, não sempre, né? Mas de tempos em tempos, você lave a sua peça. Água morna, detergente neutro, aquela escovinha de dente que você já não usa mais, massinha, bem velhinha, você lava, escova aquela peça, seca bem, ou com aquela toalhinha de papel que você coloca a batata frita ou com um secador de cabelo, seca bem e você vai ver o brilho que ela vai ter. Por quê? Porque o que deixa a peça opaca é o nosso suor, né? E outra coisa não pode entrar em contato com perfume, qualquer química, né? Perfume é química, protetor solar, né? Hidratante não pode, de jeito nenhum. Então, são alguns pecados que a gente acaba cometendo e a gente fica preocupado quando a gente vai comprar. Será que essa semijoia é de muita qualidade? Será que ela é muito boa? Será que ela vai durar muito? Será Isso que é um mito, né? Porque, assim, se a gente for pensar, a própria joia, como você falou, ela precisa dos cuidados. Precisa. Então, assim, não é que vai destruir o seu anel de ouro, não vai destruir, mas ele não vai ficar tão bonito se você não tiver os cuidados. Então, primeiro mito de você quebrar, de que os cuidados não estão ligados só à qualidade, você vai ter uma peça boa, não precisa de cuidado? Não, todas elas precisam de cuidado. Todas elas precisam. Né? A questão de qualidade é mais durabilidade. Então, se você tem uma bijuteria, ou pode ser pelo material dela, ou pode ser até pela questão de qualidade, você acabar não tendo ela durar menos tempo. O banho vai sair. Isso acontece independente do seu cuidado ou não. Né? Mas o cuidado, ele vai ajudar a peça, seja ela qual for, a durar mais. Né? Então, se você... sei lá, tem aquelas, né, umas bijuterias bem... que é bijuteria mesmo, né? Para você usar e vai descartar. Mas ela poderia durar 3 meses, você pode fazer ela durar 6, de repente. Se é uma semijoia de anos, você vai fazer ela durar anos, mas vai ficar bonita, vai ficar brilhosa, né? A própria zircônia, se você não lava, por mais que ela não perca o brilho, ela vai estar opaca. E não é falta de qualidade da peça, é excesso de gordura, excesso de sujeira em cima, suor, e que você não limpa. Então, esses cuidados e saber como limpar também, saber que muitas vezes você está olhando a peça ali, está achando que ela está com cara feia, porque está desgastada, às vezes é só limpeza. A gente não sabia antes da gente começar nesse ramo. Depois que eu vi que dá para você lavar com detergente, que tira o suor e o óleo da nossa pele, eu falei, gente, mas eu vou passar detergente aqui nessa pele, nessa peça? Será que não vai ficar ruim? Não, fica linda. A peça fica simplesmente linda depois que você lava ela. Agora, também não basta você só lavar a sua peça, ou você não passar protetor, mas aí você chega em casa, abre o seu porta-joia, tira suas peças e joga tudo lá dentro, bem juntinho, sabe? Então, bem emboladinho, isso aqui também não dá. Então, não dá para você só ter um tipo de cuidado e não ter outro tipo de cuidado. Então, por exemplo, se você deixa suas peças dentro do porta-joia todas misturadas, uma vai oxidar a outra. Uma vai interferir na outra porque elas vão entrar em atrito. Porque conforme você vai pegando uma peça, elas vão esbarrando uma na outra, arranhando, sabe? As peças. Então, é super importante que você use ou um saquinho plástico, ou você use qualquer tipo, né, de saquinho de organza, por exemplo, para você ter as peças separadas. Às vezes, eu até separo um brinco do outro. Sabe? Eu boto um brinco no saquinho e um brinco no outro saquinho, sabe? Eu boto o par juntinho. Eu boto um clipsezinho num par juntinho.
Por quê? Porque ela vai esbarrar uma na outra, vai arranhar, não vai ter jeito, entendeu? Então, é importante que a gente tenha esses cuidados. Agora, ai, Patrícia, vai demorar, pô, eu vou ter que lavar tudo. Nossa, não tenho tempo. Tá, pega aquela flanelinha laranjinha que todo mundo tem em casa, ou um paninho bem macinho, já deixa ali dentro do teu porta-joia. Quando você chegar, tirou, já passa ela, já vai ajudar muito. Já tira pelo menos o excesso, Você já tira né? o excesso, você vai ali, limpa ela, bota no saquinho e guarda, pronto. A gente tem que simplificar o processo, né? Eu sempre falo, dá para simplificar o processo? Então, deixa ali, ó. Não importa. Então, eu sempre falo isso na live. E é hábito, né? Depois Sempre. que pega o hábito, fica rápido. Por quê? Porque a gente não sabe. As pessoas não sabem, a gente também não sabia. Então, eu faço questão de falar em toda live. Hoje em dia, toda live eu falo isso. Eu explico para as pessoas como é que você mantém e como é que você cuida das suas peças, né? E é impressionante como fica lindo quando você lava com detergente. Na loja mesmo eu faço isso, né? Porque atender bem é isso, é você servir. Você serve como? Explicando, dando informação. Então, por exemplo, eu estou me lembrando aqui, e aí estou falando assim de atendimento mesmo, né? Teve uma cliente que foi lá na loja e ela ia para uma festa. Aí ela falou assim, ai, Paty, porque ela já é cliente que sim, que já veio, já voltou, então ela já é uma cliente que tá quase amiga, assim, né? Queria ir numa festa, e me ajuda, eu não tenho a menor ideia do que eu vou usar. Falei, mas eu preciso ver seu vestido, sua roupa, pelo menos a sua blusa, né? Para eu te dar uma ideia. Ela foi lá, pegou o telefone, botou lá uma foto. Olha, esse aqui é minha blusa. E a blusa dela é um decote, assim, bonito, sabe, vestido. E ela já tinha usado uma outra peça e tal. E aí eu falei, olha, eu acho que como o seu colo fica, né, exposto, tal, eu colocaria uma choker mais grossa, bonita, tal. E aí, como o teu decote vem até aqui assim, eu colocaria um colar ópera, que colar ópera, para quem não sabe, é o que tem 80 centímetros, né? A choker tem 35 centímetros, a gargantilha tem 40, vem mais ou menos aqui, igual mais ou menos essa sua, é uma gargantilha, essa aqui tem a mandala, é uma gargantilha e por aí vai. Então, esse colar aqui é um colar ópera, porque ele tem 80 centímetros. Eu falei isso para ela, falei, olha, você pode pegar e botar uma choker ou uma gargantilha, 35, 40 centímetros mais ou menos, e você pode jogar uma ópera aqui, porque vai passar o decote dela, ele vai passar direto e vai ficar super bonito assim. E aí, joga um brinco, que também não precisa ser um brinco tão grande, porque ela já está com 2 peças, né? Não precisa ter tanta informação. Porém, a orelha dela era uma orelha rasgada. E aí eu falei para ela, olha, brinco de tarraxa não favorece a orelha rasgada. Então, por exemplo, esse não favorece uma orelha rasgada. O seu super favorece uma orelha rasgada. Porque ele é leve, esse é levíssimo, mas o seu esse é leve mesmo. É leve. E apesar de não esconde. parecer, porque ele é enorme, né? Ele Um bolão, enorme, mas ele é super leve, e aí eu porque ele é falo oco. na live, ele é oco. Gente, ele é oco, aço inoxidável. Apesar de ser fechado atrás, que isso eu acho um charme, ele ser fechado atrás, ele não é furado, né? Ele não é furado, ele é fechado. Mas ele é oco. E aí ela falou assim, mas eu tô gostando tanto desse brinco. Ela pegou um brinco de tarraxa. Aí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, você bota um do lado e o outro do outro. E vamos fazer a composição, ver o que você acha. Aí ela fez a composição, colocou... eu acho que você tem razão, esse aqui é melhor mesmo. Eu falei, é isso. Então, assim, quanto mais informação, que a gente estava falando do atendimento, informação para o cliente, melhor. Ela não tinha ideia do que ela ia fazer. E, às vezes, as pessoas... até no WhatsApp, as pessoas perguntam já para a gente isso. Né? Então, assim... E que é diferente daquele discurso de vendedor chato, né? Porque, né, muita gente bota que é empurrar as coisas ou tudo tá lindo em você só porque tá lindo em você para você levar, né? Você dá essa ajuda ali, esse apoio, essa orientação para a pessoa, né? É diferente, né? E é uma coisa que faz realmente, principalmente se a pessoa tá sozinha para escolher ou tá numa emergência para escolher, isso faz toda a diferença. Toda, porque o que eu aprendi, né? Eu nunca trabalhei em loja, eu nunca trabalhei com vendas, né? Eu já
trabalhei com várias coisas, mas diretamente com o público, assim, para vender, não, né? Então, para mim, está sendo um aprendizado, assim, maravilhoso. E aí, o que eu aprendi? Aí eu começo a estudar, né? Porque tudo a gente tem que estudar. E a gente não para de estudar. Cursos, a gente vai comprando curso, vai estudando, não. E o que eu aprendi sobre venda? Venda não é vender. Venda é você servir. Quando você vira a chave de que, cara, a venda não é porque eu preciso bater essa meta e eu preciso vender essas peças para eu poder bater a meta do mês. Ok, isso é fato. Mas isso não quer dizer que você vai interferir a sua venda por causa disso, e aí você vai... Aí vem aquele vendedor, porque o que a gente imagina do vendedor? Ah, ela vem aquele vendedor. Eu mesma já fiz isso várias vezes na loja. Eu quero entrar na loja com paz, olhar as coisas. Não precisa ninguém vir atrás de mim, né? Aí vem o vendedor. Oh, a senhora deseja o quê? Boa tarde, não sei o que, não. Aí hoje eu já entendo que, assim, essa abordagem é uma abordagem, assim... Eu posso te ajudar a você ter a melhor escolha, a você ter as melhores opções para você, né? E aí a gente começa a fazer uma abordagem diferenciada. No que eu posso te ajudar. Olha, aí quando realmente você uma assessoria ali, né? É uma não assessoria. É uma... E aí você vai perguntando e vai entendendo se a cliente aceita bem as suas perguntas também. Porque tem cliente que não aceita. Não, só está dando uma olhadinha. Aí eu fico assim, gente, já cansei de fazer isso. Já cansei de fazer isso. Mas é isso. Então, vender é servir. E é entender o momento da pessoa, né? Às vezes é como essa. Ela foi especificamente porque ela precisava comprar algo para um evento especial, específico ali. Uma ocasião. Outra coisa, as pessoas estão, às vezes, passeio. Às vezes, quem está passeio não quer orientação de nada mesmo. Ela quer olhar. Ela quer olhar, ficar ali distraída. Se algo despertar, né? Der aquele tchan... Ela pode se interessar para levar. E você ter essa percepção, esse feeling, né? E deixar a pessoa à vontade para o momento que ela está, eu acho que é o principal, né? Porque às vezes a pessoa precisa de uma orientação e não tem. E às vezes a pessoa realmente não quer a orientação e fica aí vira encheção de saco. Né? Exatamente. Quando a pessoa não quer, né? Exatamente. Então, aí a minha ficha caiu e a minha perspectiva mudou. Porque eu achava vender chato e eu tinha vergonha de vender. E eu achava que vendedor, não sei o quê. Hoje em dia, eu não tenho mais eu não tenho mais esse pensamento, eu não tenho mais essa forma, o jeito, sabe? Porque eu tô ali para servir. E aí muda tudo, que aí você vende. Que a venda é uma consequência. Né? Exatamente. Não é o ato... direto, uma consequência. Isso é sensacional. Quando a gente entende isso, né? Isso é muito bacana. E realmente, aprender a vender assim é um desafio, né? Eu também passei muito por isso. Até virar a chave também, que como advogada também é uma venda, né? Que às vezes a gente tem umas coisas que a gente acha que não é... Que está vendendo sem perceber que é venda, né? Porque a venda de produto, eu acho que ela é bem característica de venda, né? Mais do que serviço. Exato. Né? Então, assim, realmente... E além da venda, o que mais foi desafiador para você, assim, dentro dessa nova carreira aí, dessa transição realmente que você escolheu fazer? Decidiu fazer. Acho que conforme a idade vai passando, né? Por exemplo, eu estou nos 50 a mais, né? E aí a gente vai sentindo essa necessidade de mudar, né? De ter essa mudança. Então, a venda foi uma das coisas que eu tive que aprender. Na verdade, eu tive que, na verdade, assim, me reinventar, porque é tudo muito diferente. O interessante quando a gente vai para uma área completamente diferente, que para mim também foi muito diferente, está sendo, né? A gente já empreendeu também com o salão de beleza, que foi, para mim, um dos maiores desafios, que foi trabalhar com equipe, gerenciar a equipe, cuidar de equipe, porque eu não sabia fazer isso numa área completamente diferente, né? Então, a gente você desaprender para você aprender o novo. É você desconstruir, porque você só aprender o novo é uma coisa, mas às vezes você tem que desaprender, você tem que, né, abrir mão daquilo que você já sabia, abrir espaço, na verdade. Não é abrir mão porque todo conhecimento é válido, mas a partir do que você já conhecia, você abrir espaço para um novo, que às vezes pode até contradizer o que você já vinha aprendendo, né? Uma coisa também que eu vejo das mulheres mais maduras hoje, assim, né, falando do espaço mais maduro,
uma mudança, um movimento muito grande de mudança nas mulheres a partir dos 40, principalmente, né? 30 e pouco, a partir dos 40 isso. ali. E eu falo isso até pelo meu trabalho mesmo com relação o número de divórcios aumentando muito nessa faixa etária, que era o contrário, né? Antigamente você tinha muitos divórcios de casamentos muito curtos e raramente muito poucos divórcios de casamentos muito longos. Sim, muito longos. E hoje em dia está tendo muito divórcio de casamento de mais de 25 anos, que não era uma coisa tão comum. Por N motivos, né? Principalmente pela mudança da mulher na sociedade, da posição da mulher, que a gente vem aí alcançando muitas coisas, graças a Deus, ainda tem um caminho muito longo, mas já alcançou. E aí, dentro dessa visão, assim, o que para você, assim, como foi na sua experiência pessoal essa transição, essa decisão? Teve muito medo? Você teve apoio? Você sentiu friozinho na barriga? Sempre existe, mas assim... o que motivou mais você a mudar, além de ter essa experiência de você montar a sua empresa com o seu jeito, com tudo que você aprendeu nesse caminhar todo de recursos humanos, mas assim, aquela mudança mesmo, tipo, não, eu vou para isso e tomar essa decisão, porque tem muitas mulheres hoje que ainda estão nesse limbo, né? Nesse caminho que não estou satisfeita aqui e estou com medo de ir para lá, não dá o passo. Sim. Né? Então, assim, a gente conseguiu dar esse passo. É complicado mesmo. Né? Só que a gente deu esse passo em momentos muito diferentes da vida. Né? Você já com uma carreira consolidada, com filhos crescidos, que isso faz toda a diferença. Né? Eu tenho uma bebê, isso também muda muita coisa. Então, assim, como é que foi para você? Quais foram os pontos mais desafiadores, os pontos mais... interessantes para você que mudou e como você vê essa trajetória da transição até agora? Primeiro, assim, entender de negócio, né? Eu tive que estudar muito em relação a isso. A parte financeira da empresa, parte fiscal. Então, são temas mais técnicos que eu precisei realmente virar minha chave e precisei aprender. A minha prima, né, que é a Bel, ela que era a pessoa que ia ficar fazendo os vídeos, ia falar nas lives e tal, né? E aí ela resolveu focar em outro projeto da vida dela. E ela falou, Paty, olha, fui, hein? Tipo isso, né? E aí eu falei, quem é que vai Jogou fazer a bomba essa na tua mão toda que você faz? Ela, você. Gente, você. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou? E aí, assim, eu preferia estar aprendendo o planejamento estratégico, financeiro, blá, 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 né? Do que realmente fazer uma coisa que aí deu medo, sabe? Daquele frio na barriga. Você fala assim, meu Deus, agora sou eu que vou ter que fazer um vídeo falando, aí depois eu vou ter que ver o meu vídeo, vou ter que editar o meu vídeo, vou ter que postar o meu vídeo. E gostar de me ver. E gostar de me ver direto. E aí aconteceu, sabe? E engraçado, porque mulher, a gente nunca está satisfeita, né? Porque meu cabelo não tá legal, porque eu tô mais gordinha, porque não sei o quê. E aí na live eu falo isso, sabe? Hoje em dia eu já falo. Gente, olha, meu pulso é mais gordinho mesmo, porque eu tô acima do peso, não sei o quê. Mas se Deus quiser, eu vou perder. Aí elas ainda brincam comigo. Não, Paty, fala que você vai eliminar, que se você perder, você acha. Isso, meninas, eu vou eliminar, porque eu já consegui. Eu fiz uma viagem enorme em junho, né? E aí eu já consegui perder alguns quilos, que a gente sempre ganha na viagem, né? E aí eu comecei a entender que isso é sensacional, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que gostei de me amar. Sempre gostei, né? E aí, aparecer e me ver no vídeo já era demais, né? Mas hoje em dia está até mais tranquilo. Então, são coisinhas que a gente tem que... Não dá para falar assim, ó... isso no empreendedorismo que eu estou dizendo, né? Isso aqui eu não gosto de fazer, não quero... Não existe isso, esquece. Então, não empreende. Então, você não está preparado para empreender. E eu acho que a mulher, ela não tem isso, sabe? Acho que quando a gente chega a uma certa idade, que a gente quer um desafio, a gente supera isso. Então, as mulheres, como você falou, elas estão em muitas mudanças. A gente está passando por uma época de muita mudança, depois da pandemia principalmente, né? Então, algumas pessoas vão na loja, algumas mulheres, a gente, assim, conversa muito, porque aí eu conto a minha história, vira um chá, né?
Então, lá na loja fisicamente, né, falando, ou na live, que é a oportunidade que a gente tem de contar uma história ou de ter esse relacionamento, elas se identificam muito quando eu falo, olha, saí do momento... Mas foi toda uma transição, né? Saí de CLT, fiz consultoria, aí comecei a empreender, estou na loja agora empreendendo e estou superando. É uma superação diária. Não é porque, eu superei falar. Não, porque daqui a pouquinho eu vou ter que superar outra coisa. Porque eu vou ter que, quero fazer alguma coisa, eu vou ter que aprender. Como é que aprende a fazer vitrine? Vou ter que aprender a fazer vitrine, eu não sei fazer vitrine. Então, eu tive que aprender a fazer vitrine, eu tive que aprender a vender, eu tive que aprender a falar, e aí eu tive que aprender a fazer a live, eu tive que aprender a editar. Então, tudo é um aprendizado, né? E por que às vezes a gente cansa? Aí, assim, como você bem falou, que tem empresas que não chegam a 5 anos, não chegam a 3 anos, tem estudos do Sebrae que falam isso, né? Porque são muitos obstáculos, né? Então, para mim, é uma superação diária. Todo dia eu acordo e falo, eu vou me superar. Eu tenho que bater a meta, eu tenho que bater a meta da forma que eu acredito, com os meus valores. E até hoje, assim, para mim, é muito bacana quando eu me vejo fazendo um vídeo e postando, sabe? Isso é uma superação. E, assim, eu agradeço a minha prima. No primeiro dia eu fiquei muito pé com ela, né? Eu falei, não acredito que ela vai fazer isso comigo, não é possível. Bel, não acredito que você vai fazer isso. E ela fez um bem danado para mim. Ali eu não tinha percebido ainda. Mas ela me ensinou muito, porque ela já fazia tudo isso há muito tempo. Então, eu falei, então, você me ensina, porque eu preciso aprender. E é um aprendizado diário. Então, assim... E o que eu acredito muito, né, em relação a acessórios? Principalmente a gente, quando fica mais velha, a gente já gosta mais de outros tipos de peça. E aí a gente traz a gente já apurou mais o gosto, né? Essa característica nossa, que é ser mais velha, assim, não tá naquele rótulo de magreza, sabe? De que você tem que tá com cabelo não sei o quê, você tem que ser magra, você tem que... Não, de mulherada hoje, não é nada disso. O cabelo grisalho tá cada vez maior, né? Cada vez maior. Então, é assim, sou assim, sim. Se eu puder melhorar, ok, porque a gente tem que cuidar da saúde, a gente, né? É um outro posicionamento, é uma outra questão. É de você fazer melhor para se cuidar. Mas você se sentir bem com você mesmo, do jeito que você é, isso não tem preço, isso é maravilhoso, é libertador. Sabe? Então, e essas mulheres, eu brinco, né, que a minha prima, toda linda, magrinha, vai para academia, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, agora sou eu que vou ter que fazer isso? Por quê? Porque tem muitas mulheres que vão se identificar comigo, vão se identificar com você. E eu assisti também, de todas essas aulas, né, que eu tenho assistido, né, teve um cara que falou isso. Ele falou, olha, as pessoas vão gostar de você do jeito que você é. E aí você não pode ter medo, porque, por exemplo, eu falo muito devagar e as pessoas não vão gostar de mim porque eu falo devagar. Um exemplo, né? Ele falou assim, vão gostar porque tem pessoas que detestam quem fala rápido. Sério, sério. E aí ele sabe, ninguém agrada todo mundo, mas ao mesmo tempo sempre tem alguém que você vai agradar. Sempre tem pessoas que você vai agradar, né? E as pessoas se identificam. E eu vejo isso toda vez que eu faço live. Porque quando eu faço a live, eu falo, gente, eu sou a Paty. Não sou a Patrícia, eu sou a Paty da Gotti. Eu estou aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. Paty com um I, porque eu já tomei até esporro. E é Paty com I, porque eu não gosto de botar um Y aí, no meu apelido, né? Então, e isso é muito bacana quando você percebe que o fato de você ser assim é que vai ser o seu diferencial. É que as pessoas vão... te seguir, vão seguir a empresa, vão seguir as peças, porque o que eu falo na live, eu falo, gente, as nossas peças, a gente faz uma curadoria quase incansável aqui para trazer peças com design diferente, com design mais para semi-joia, mais para joia. E é por isso que a gente está abrindo o leque de acessórios. A gente vai trazer semi-joias, a gente já traz semi-joias com alta qualidade. A gente traz o aço inoxidável, que por si já
já é super bacana. A gente traz um aço inoxidável dourado, que tem um banho de ouro. A gente traz um aço inoxidável que tem zircônia, né? E a gente traz a prata com banho de ródio, que tem pedras lindíssimas. Tem a zircônia, tem outros tipos de pedra. Então, por quê? Porque você não consegue achar um design em um determinado tipo de metal. Não tem como. Então, se você quer diversificar o design, se você entende que a sua cliente é 40 mais, 35 mais, enfim, que ela gosta desse estilo de peça, você tem que correr atrás desse estilo de peça. Então, se você não acha no aço, você tem que ir para a semijoia. Agora, você sabendo cuidar, você entendendo como é que você precisa organizar suas peças, perfeito, sabe? Porque aí o que a Gotting proporciona? Ela proporciona uma peça de aço que você pode ir para academia, que você pode ir para piscina, que você pode ir para praia. Mas ela também te proporciona uma semijoia que você pode ir para um casamento, que você pode passear, que você pode ir para uma festa. E o aço também você pode ir para uma festa, entendeu? Então, você trazer peças, então uma prata que é uma peça que é mais delicada, mais fina, com um acabamento mais delicado, como se você fosse para um 15 anos, ou que você fosse para uma festa de 15 anos, ou festa de casamento, enfim. Você poder dar as opções para a sua cliente em todos os momentos da vida dela, porque nós somos todos esses momentos. A gente vai para mercado, a gente vai para a feira, a gente vai para o shopping, a gente vai para a praia, a gente vai para a piscina, a gente vai para a festa dos nossos filhos, a gente vai para um casamento, E aí a gente consegue, dentro de uma perspectiva que você tenha um design que é o diferencial da sua marca, dos seus acessórios, você consegue passar por todos esses momentos da vida da pessoa. Então, essa caminhada, sabe, que você tem aí, as peças que você pode trazer nos determinados momentos, você sabendo usar, faz toda a diferença. Então, as peças comunicam quem você é. Se você coloca uma peça que tem um design ou que são peças grandes, você está comunicando quem você é. Se você coloca uma peça pequenininha, você é daquelas pessoas que, eu só gosto de um brinquinho, não gosto de um brinco, né? Tipo esse meu pendurado. Só gosto de uma choker bem fininha, nem uso pulseira. Só gosto de um anelzinho fininho, você está comunicando. A moda comunica, a roupa comunica e o acessório comunica. E as mulheres, cada vez mais, elas têm tudo isso, a roupa, o acessório, que faz a própria marca, a sua marca pessoal, o seu jeito, né? Então, a gente também pensa muito nisso. Quando a gente traz essas peças, a gente pensa tanto nisso que a gente tem a nossa produção. Então, a gente hoje, na Gotting, a gente tem uma linha de produção. Por que a gente tem, né? Primeiro que eu adoro fazer montagens, sempre gostei muito. Segundo, porque a gente tem que ter esse diferencial de peças, que eu sei que a cliente não vai achar em lugar nenhum. Eu falo isso na live, gente, essa aqui você pode ir para tudo que é lugar que você não vai achar em lugar nenhum. Você não vai ver igual. Por quê? Porque foi a gente que produziu. E outra coisa é que a gente sabe, a gente conhece o gosto das clientes, né? Então, a gente junta tudo isso. A gente junta, assim, o gosto que as clientes têm, que a gente já sabe, o design que a gente não abre mão, do design que a gente acredita que seja mais próximo de uma joia ou de uma semijoia. A gente não abre mão da qualidade e a gente não abre mão de ter peças diferentes, porque é aquela peça que você não vai achar. Você sabe que é você que está usando aquela peça, sabe? É só sua. Então, a gente consegue combinar tudo isso. Só que para você combinar tudo isso como empreendedora, como empresária, como uma pessoa que monta uma coleção, é um quebra-cabeça de 1000 peças. Diga, sabe aquele quebra-cabeça que pega a mesa toda? Então, e isso é que faz as marcas serem diferentes uma das outras. Então, a gente acredita que a nossa marca, ela tem alma, a nossa marca ela tem essência, a nossa marca ela tem significado, sabe? Ela tem a leveza. Então, a gente está
caminhando para isso, né? Porque até a gente entender isso foi uma jornada. Não foi quando a gente começou lá com a minha prima que a gente fez, sabe? A gente começou a fazer. E a gente vem amadurecendo essa jornada e a gente vem entendendo como é importante esse posicionamento da mulher quando ela está realmente nessa fase de mudança. Ou ela está com medo de mudar, ou ela está assumindo um risco e um desafio e abraçando aquele movimento, ou que seja para mudar de país, ou de se divorciando do marido, ou se divorciando da empresa que ela trabalha, da carreira, CLT, ou da carreira, começando uma nova carreira. Isso requer muitas coisas, né? Mas assim, ou indo para a maternidade, porque hoje eu tenho muitas amigas também, ou muita indo mulherada indo para a maternidade quase 40. A maioria das minhas amigas que é uma tiveram mudança de filhos, vida. Exatamente, com quase 40. Uma divisão de água, gente, antes e depois de Duda na minha vida. Exatamente. Eu não, eu já fiz ao contrário. Então, mas que também era uma mais comum naquela época. Minha engraçado época como nos últimos 20 anos mudou completamente isso. Hoje em dia você tem muito mais mulheres, e também, né, a medicina, a qualidade, enfim, que estão não só acidentalmente, mas estão optando por postergar a maternidade mesmo, né? Exato. E ficando muito tranquilas de decidir, decidir que quer ter filho depois dos 30, 35, tranquilamente, né? E que antigamente, 30 e pouco já ficava assim, gente, já tá passada, não, a né? mulher com 30, ela já estava louca para ter filho. Quem não teve, na minha época, né? E hoje em dia eu acabei tendo filho com 23, 24 anos, enfim. Então, eu tive muito cedo, né? Hoje é visto como muito cedo, né? Hoje é visto como muito cedo e para mim hoje é ótimo, porque eu já tenho filho com quase 30. Eu percebi isso da minha geração, assim, que os millennials, né? Que é a geração que eu participo, tem muito isso de postergar, né? A maioria, assim, né? De ter filho. Eu tenho poucas amigas que já têm filho, de fato, assim, sabe? E isso também é uma outra transição, né? Porque tem mulheres que fizeram como você, engravidaram antes, construíram tudo, e hoje tá numa outra transição de carreira, ou divorciando, porque está num casamento que, enfim, não faz mais sentido para elas. Outras porque mudou a vida porque escolheram ter filho, enfim, mas é uma fase, eu acho, muito pela nossa expectativa de vida mesmo agora, né? Porque antigamente, 40, 50, era indo para a aposentadoria, era como se fosse um término, né? E hoje você tem uma expectativa de 80, ou seja, o que antigamente seria coroa, hoje você está na metade da idade. E as mulheres estão com muita energia nessa época. Eu sei por mim, eu vejo que assim, eu tenho muita energia. E, às vezes, eu ainda me pego estudando RH, me pego querendo fazer projetos de RH, sabe? Porque é prazeroso, é muito bom, sabe? Então, assim, e eu estudei a vida inteira isso. Então, hoje eu estou 100% na empresa, mas eu quero também ter os meus projetos em RH já, sabe? Porque são coisas que a gente, na maturidade, a gente consegue fazer, a gente valoriza. Então, essa mudança toda que as mulheres estão passando, essa mudança é muito positiva, sabe? Ao meu ver. E eu quero fazer parte disso. Né? É um protagonismo. Tá cada vez mais. Eu quero estar lá, não quero ficar no banquinho da praça só vendo a banda passar, não. A gente tem que ir lá no meio da banda. Eu vi até uma reportagem, atualmente eu não consigo lembrar de tudo, assim, que eu não consegui ler ela toda. Bebê interrompe, né? Você tem filho, dificilmente você consegue sentar e fazer uma coisa do início ao fim, né? Mas, assim, era exatamente isso. Você nunca viu... A chamada, eu acho que era algo assim. Você nunca viu ou nunca vai ver as mulheres aposentadas sentadas no banquinho da praça jogando dama, jogando baralho, igual de jeito nenhum, os homens. Porque a mulherada está realizando, está fazendo, está acontecendo. Isso aí, isso mesmo. Então, assim... e que está dando aula, está fazendo consultoria, está na melhor fase da vida, sabe? E hoje você já se vê como inspiração? Será? Não sei. Olha, as meninas na Lave falam muito, né, sobre isso. Elas ficam me elogiando, ficam mandando presentinho, ficam mandando coraçãozinho, sabe? E aí na Lave eu falo assim, gente, a empresa é muito novinha.
um bebezinho ainda, né? Então, eu preciso da ajuda de vocês, que se vocês gostam, assim, de verdade, tem que ser se você gosta. Então, se você gostou, encaminha a live para suas amigas, aí começa a entrar gente. Aí elas começam a conversar na minha live, né? Oi, aqui, Paty, essa é fulana, minha amiga, eu fui eu que chamei agora, não sei o quê. Oi, fulana, prazer, eu sou a Paty. E aí ela, olha, essa live é maravilhosa, fica aqui com a Paty, você vai gostar, não sei o quê. Então, assim, acredito que sim, né? Então, eu acho que isso é uma conquista, é um resultado. Acho que sim. Então, obrigada, Paty, com o I. Nunca mais esqueço depois do Por favor. Obrigada, Paty, por compartilhar a sua história com a gente. Então, esse caminhar, essa transição e esse caminho, né, que a gente está fazendo aí com a GOT. Obrigada por caminharmos juntas. Muito bom. Por me trazer nessa caminhada, porque realmente foi uma idealização sua e é muito gostoso viver esse sonho com você e ver você se desabrochando e indo para frente da câmera sem medo e fazendo tudo isso. E eu começando a fazer isso agora, né? Eu começando a fazer isso agora. Eu acho que esse bate-papo é muito bacana, assim, que a gente consegue não só mostrar mais para as pessoas que gostam de saber, de conhecer, de ter essa identificação com quem elas estão se relacionando, né? Mas também para poder inspirar, para poder outras mulheres verem como é, verem que é possível, mandarem perguntas se tiverem para a gente responder nos próximos. Espero que a gente faça muitos próximos. Também espero. Né? Eu acho que isso é um formato bem legal para a gente poder compartilhar, né? E não só ficar ali na mostra de produto, na mostra de venda, que, óbvio, toda empresa vai se vender, mas eu acho que é um caminho de relacionamento, né? Um canal de relacionamento. E acho que como um canal de relacionamento, esse bate-papo é sempre muito legal. Então, obrigada por compartilhar mais uma vez. Obrigada para quem está assistindo. Obrigada por ficarem aqui, por estar com a gente, por acompanhar, por fazer parte também da nossa história. Porque só de assistir, só de estar consumindo, né, o conteúdo, compartilhando do que a gente está trazendo para vocês, isso já é fazer parte, né, da história da GOT. E conto com vocês para o próximo episódio, para a gente bater mais um papinho e trazer mais curiosidades para vocês. Eu também agradeço, adorei o nosso primeiro, né, bate-papo. E a GOT é muito mais que uma loja só de acessórios, né? Ela tem, como eu falei, ela tem alma. E ouvindo as pessoas, né? Que a gente gosta muito de escutar o cliente. Até para trazer a próxima coleção, é fundamental que a gente faça isso. Então, assim, gostei muito de estar aqui. É a minha primeira vez também, sabe? Então, e muito feliz por poder mostrar e contar para as pessoas, né? Porque a gente adora ver história, então contar a nossa história, que é uma história verdadeira, bonita, faz todo sentido. Então, também agradeço. Adorei estar aqui e saber que as pessoas vão conseguir conhecer a GOT por trás da GOT. Então, obrigada. Você segue aqui se você gostou desse conteúdo, se você quer participar, quer, né, visualizar, né, assistir os nossos próximos episódios. A gente vai ter mais bate-papo, a gente quer realmente ter esse relacionamento mais próximo. Então, deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, se você quiser algum tema que a gente traga, se você tem alguma questão com relação a acessórios que você gostaria que a gente esclarecesse, traz aqui nos comentários que a gente vai considerar isso no próximo episódio. Já segue o canal aqui para você não perder os nossos próximos episódios e acompanhe a gente nas redes sociais para você conhecer a live, que geralmente a Patrícia vai estar lá, e está sempre acompanhando os nossos conteúdos. Um abraço e até o próximo. Tchau, gente. Obrigada.